Tudo bem, irmãos? Glória a Jesus. Queria chamar o pastor Robson aqui, que vai ser o mensageiro de Deus para as nossas vidas essa noite. E nós vamos orar por ele, para que Deus, aquilo que o Senhor já falou com ele, possa amplificar com a presença do Espírito Santo, que sem o Espírito nós não somos nada. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela liberdade que aqui tivemos, a liberdade de culto, de louvor. Estamos na Tua presença e continuamos na Tua presença. E nessa hora sagrada, quando paramos para ouvir a Tua voz, eu te suplico, Senhor, unge o Teu Filho. O Senhor já falou com ele, o Senhor já acrescentou no coração, agora vem com a capacitação do alto, com a graça e favor do Senhor, e cumpra-se a Tua vontade na igreja que é Tua, através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, segundo livro de Reis, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 14. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Mas porém Elias disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele: eu sei sim, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente a um lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subindo ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem de Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Senhor, nós precisamos da Tua graça e precisamos de que o Teu Espírito venha nos possuir completamente. Durante a nossa caminhada,
ao realizar essa tarefa tão importante que é proclamar o teu reino e fazer discípulos de todas as nações, precisamos da tua presença em nós, conosco, assim como o Senhor foi com Elias e assim como foi com Eliseu. Ser conosco, Senhor, porque essa tarefa é importante e sem Ti não podemos fazer absolutamente nada. Dependemos de Ti, em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Bom, essa passagem que nós lemos nos leva, registra ainda para a casa de Elias. Quem foi Elias? Nós sabemos que Elias foi um grande homem de Deus, um profeta que impactou a sua geração, um homem zeloso pela casa de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que tinha a tarefa importante de trazer de volta o povo de Deus, restaurar o altar do Senhor e unir as tribos, unir o povo de Israel novamente, de uma certa forma determinar aquilo que Deus estava para fazer naquele tempo, e assim, não só ungir Azaia, Jeú, mas também o seu substituto, Eliseu. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, diz que Deus manda que Elias retorne, e ao retornar que unja Eliseu como seu sucessor. Ou seja, Eliseu já sabia da sua tarefa, ele já sabia muito bem que o seu trabalho era importante e ele precisava de algo diferente na sua vida. Assim como ele acompanhou o ministério de Eliseu, ele sabia que dependia de Deus plenamente para continuar essa tarefa importantíssima que era ser profeta na casa de Deus. Aqui o nosso texto, quando fala desse jovem Eliseu, era um homem com fome de tudo que Deus poderia dar. Ele desejava que o Senhor, ou seja, o poder de Deus e a vida de Deus visse sobre ele de maneira poderosa. E a gente sabe que tem muita gente que quer muita coisa, e tem uns que não sabem nem o que querem, mas Eliseu sabia perfeitamente aquilo que ele queria, o que ele desejava. Mas nós vamos aprender aqui algumas coisas importantes nesta passagem que nós acabamos de ler. Primeiro, Eliseu faz um pedido, um request, espiritual. Mas nós temos que entender o conteúdo do seu pedido. Eliseu pediu para receber porção dobrada do Espírito de Deus. Ou seja, o pedido não foi por 2 vezes o poder que Elias tinha, mas de uma certa forma era para ser reconhecido como o substituto dele. Claro que, como eu já disse, ele já sabia que ele ia ocupar essa posição. Nós também aprendemos com o André aqui um dia desse, que esse pedido de porção dobrada era para o primogênito. Quando ele pedia a porção dobrada, quando o pai repartia a herança, o primogênito recebia o dobro da porção de todos os outros. Mas o que Elias quer aqui? Elias faz um pedido espiritual. E que tipo de espírito Eliseu então pede? Ele pede em primeiro lugar o espírito de fé. Ele sabia que Eliseu viveu esse tempo todo por fé. Ele conhecia o seu Deus. Um homem que ora e não chove. Um homem que então ora e a chuva volta. Mesmo sabendo dos impedimentos, mesmo sendo apenas uma nuvenzinha pequena, ele crê que Deus é capaz de derramar uma grande tempestade sobre a nação. Mas ele também está pedindo aqui o espírito de obediência, que não se importa com aquilo que as pessoas vão dizer, não importa com as circunstâncias ou o que os outros pensam. Ele vai e fala. Quando Deus manda ele descer lá ao palácio e denunciar a maldade de Acabe, ele coloca o dedo no nariz do rei e diz: você é o homem. Então o que Deus está mandando, quando ele profetiza, ele obedece a Deus, não se importando se Acabe é rei ou deixa de ser.
Quando ele sobe ao monte, ele não está se importando quem são os profetas de Baal. Ele simplesmente vai e faz porque o Senhor o manda fazer. E isso também, o espírito que Eliseu pede, o mesmo espírito que está sobre Elias, é um espírito de coragem. Sim, a sua fé, a sua obediência a Deus, combinado com a sua coragem, então dá a ele essa firmeza que ele necessita para continuar o ministério. Mas também nós temos que ver a natureza do pedido de Eliseu, a natureza do seu pedido. Aqui não é uma coisa muito fácil. Elias diz para ele: você não me pediu uma coisa muito fácil, dura coisa ou difícil coisa você me pede. Ou seja, não está nas minhas mãos te dar o que você pede, porque nós sabemos que é Deus que elege, é Deus que levanta os profetas, é Deus que unge, é Deus que coloca onde Ele quer que tem que colocar. Não é o papel agora de Elias. Elias não tem essa autoridade, mas Elias fala para ele: olha, se você me vir, então subir, se você me vir ir embora, então você vai receber isso. Havia ali uma promessa, e Eliseu estava agora determinado a seguir em frente, porque essa condição também do pedido de Eliseu é uma condição em que Eliseu sabe que precisa ser determinado, ele precisa de perseverança, ele precisa resistir os problemas e as situações que vão vir à sua frente. A condição do seu pedido, Elias deverá ficar com ele até no finalzinho. Essa é a condição. E agora nós começamos a ver os obstáculos. Amados, se há necessidade nos nossos dias de um coração como o de Eliseu, ou melhor, se houve necessidade de um coração como Eliseu, é hoje, é nos nossos dias. Eu tenho certeza que Deus está buscando pessoas que tenham o mesmo coração, que tenham a mesma determinação, que tenham a mesma coragem, que queira permanecer o tempo todo com o Senhor, caminhando com o Senhor, sem desfalecer. Essa geração que nós vivemos é uma geração complexa. O que nós precisamos nesses dias é do poder de Deus, muito mais do que multidões na igreja, muito mais do que dinheiro, de edifícios ou de qualquer outra coisa. Nós precisamos da presença de Deus. É esse tipo de bênção e poder que não vem para o descompromissado, está reservada para aqueles que querem pagar o preço em oração e em santidade diante do Senhor. Nós precisamos que o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de obediência, o mesmo espírito de coragem esteja sobre nós, homens, sobre os grandes homens de Deus. A história deles nos revela isso. Eram homens que buscavam a Deus incessantemente, eram homens que estavam determinados a vencer os contratempos e os intempéries que viessem sobre eles. Mas, amados, Eliseu, ele manifestou uma vontade firme. Ele disse para Elias 3 vezes. Elias disse para ele: olha, fica aqui em Gilgal, fica aqui. Eu vou ali até Betel. E quem sabe, Eliseu só ali vai até Betel e vai voltar. Mas Eliseu não queria correr o risco. Ele sabia que ele precisava de perseverar e de continuar. Ele já sentia lá no seu espírito: esse homem vai embora a qualquer momento e eu não posso deixá-lo antes que ele me abençoe. Era engraçado esse negócio da bênção, que a gente não entende muito, mas é um princípio maravilhoso. Lembra quando Abraão abençoou Isaac? Quando Isaac abençoa Jacó, e assim sucessivamente, todos os filhos. Quando Jacó então está tão desejoso pela bênção do pai, que ele engana o seu próprio irmão, porque ele compreende que a bênção vindo do seu pai, obrigado, é algo maravilhoso. Aí bebendo bico.
questão da bênção era uma coisa sobrenatural, importantíssima para a sua vida. E ali você vê que Eliseu também chama Elias de pai, né? Meu pai, cavalos e seus cavaleiros. Ele precisava da bênção de Elias, ele precisava talvez do approval dele. Mas Elias já sabia que Eliseu era um jovem de fé, era um jovem de obediência, era um jovem de coragem, e que ele já estava pronto para assumir o seu posto. Amados, quando Deus olha para nós, Deus busca alguma coisa em nós. E se Deus, na verdade Deus olha para nós neste momento, o que será que Deus irá encontrar em mim e em você? Ele diz: eu tenho algo para vocês fazerem, algo importantíssimo, e nós sabemos o que é, mas nós temos esta capacidade. Será que nós temos aquilo que estava no coração de Eliseu? Obrigado. Seu galadão vai ser maior. Será que nós temos o que estava no coração de Eliseu? A fé, a obediência e a perseverança, ou seja, a coragem, a determinação de ir até o fim. Quando ele chega numa cidade, os camaradas falam: olha, você sabe que o seu senhor, Deus vai levar? Em outras palavras, o camarada já está velho, fica aqui com a gente. Olha, aqui tem uma escola de profetas poderosa. Por que você vai seguir mais adiante? Deixa ele ir embora, fica aqui conosco. Em outras palavras, você já é o sucessor dele. Mas Eliseu sabia que havia mais alguma coisa que estava faltando, que ele estava precisando. Agora Eliseu: eu não vou desistir. Eliseu, ele está determinado a obter essa porção dupla do Espírito de Deus. A oposição não abala a sua determinação. A cada momento, então, que esses profetas tentam persuadi-lo, a questão literalmente é a seguinte: por que você continua aí seguir esse velho? Sai dessa, fica aqui com a gente. Mas ele simplesmente ignorou e disse para eles: cala a boca, vocês não sabem o que estão falando. Eu tenho a determinação no meu coração e eu preciso prosseguir. Amados, alguns que trocam poucas coisas para deixar o Senhor. Alguns deixam a Deus por muita coisa, por muitas coisas terrenas. Mas é claro, nós sabemos que Eliseu tinha essa determinação, e a oposição não poderia tirá-lo dessa determinação. As oportunidades também não podiam abalar a sua determinação. Toda vez que eles passavam por uma cidade, até mesmo Elias tentava persuadir ali, não intencionalmente, mas colocando a prova diante dele. Para mim aquilo era mais uma prova do que qualquer outra coisa. Elias estava provando o coração ali de Eliseu naquele momento. Fica aqui agora em Betel, fica aqui agora em Jericó, ou fica aqui, né? E não vamos para frente. É interessante que eu estava tentando observar o que significava essa questão, por que ele estava dizendo de Gilgal e Betel. Eu percebi que essas cidades têm uma importância na história judaica ou na vida do judeu de uma maneira interessante. Primeiro, Gilgal é o local onde eles celebraram a primeira Páscoa, quando eles entraram na Terra Prometida. Ou seja, é um lugar de um novo começo. É um lugar do novo começo. Então foi aqui que os israelitas tiveram essa experiência. Foi aqui também que os meninos foram circuncidados, daquela geração, da nova geração, e a aliança foi renovada. Está lá em Josué, no capítulo 5. Depois Betel. Betel é um lugar de sonhos, onde Jacó teve aquela experiência maravilhosa, que teve a visão dos anjos subindo e descendo dos céus. Jericó é um lugar de vitórias passadas, onde nós sabemos da vitória de Josué. Nós cantamos essa canção: vem com Josué lutar em Jericó. Foi aqui que Israel teve a sua primeira vitória militar na Terra Prometida.
e também foi a cidade de fronteira, para que eles pudessem então ultrapassar esse local. Agora Jericó era a fronteira para a terra prometida, a entrada para um território novo, talvez e selvagem, desconhecido, que ninguém sabia. Agora a Jordânia era o lugar da morte. Uma coisa interessante, né? Este rio representou o limite para a terra prometida, o Rio Jordão. Então, para atravessá-lo e entrar para a morte, foi uma barreira talvez interessante, né? Para que só poucos conseguiram ir além do Jordão. Aqueles que ousaram atravessar essas fronteiras alcançaram bênçãos infindas. Nós também encontramos hoje, amados, na nossa caminhada com Deus, pessoas que estão satisfeitas apenas em ficar em Gilgal, apenas com aquela experiência, né, do momento, do novo nascimento. Olha, eu estou beleza, estou feliz, maravilhoso. Alguns vão até Betel, conseguem ir um pouquinho mais. Eles captam a visão das grandes coisas que Deus tem, do tremendo, do trabalho maravilhoso que Deus quer fazer, mas eles infelizmente só ficam no sonho, não conseguem fazer os seus sonhos e as suas visões se tornarem realidades, porque eles se prostram ali, se acomodam em apenas se deslumbrarem com a visão e os sonhos que têm. Outros ainda se apegam à sua Jericó, estão se baseando, se alimentando nas suas vitórias passadas, esquecem que Deus tem novas vitórias, que Deus tem novos caminhos, que Deus tem novas conquistas. Então ficam tímidos ou ficam lá lembrando na nostalgia daquilo que se passou, e esquece que em Deus a cada dia existem coisas novas, que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de experiências maravilhosas, e nós não podemos ficar em Gilgal, nós não podemos ficar apenas em Betel, nós temos que pegar essa visão e correr com ela e fazer com que ela se torne realidade, passando de Jericó, indo mais além, chegando lá na Jordânia, atravessando o rio, conquistando novas terras, para que a bênção de Deus possa vir sobre a nossa vida. Eliseu não se intimidou, ele não se acomodou em Gilgal, ele não se acomodou em Betel, ele não se acomodou em Jericó, ele prosseguiu, e quando ele chegou ali na Jordânia, ele não teve o rio como o limite. Agora Eliseu participa do milagre. Ele vê então Elias dobrando a sua capa e tocando as águas, e as águas se abrem. Ele então participa do milagre, porque ele está disposto a caminhar com o seu Senhor até o final. Agora, meus amados, não permita que as oportunidades para se estabelecer ao longo do caminho venham impedir o seu progresso, mas pela fé, vá com Deus. E você verá o remover das barreiras, esta barreira que era o Jordão. Quando você caminha com Deus, o milagre, ele segue você. Você vai à frente, Deus opera o milagre na sua frente. Você simplesmente passa o Jordão a pés secos. Esse é o Deus que nós cremos. Os obstáculos não abalaram a determinação de Eliseu. Mesmo Elias, como eu já disse, parecia ser um obstáculo para Eliseu. O Rio Jordão também era como uma barreira entre Eliseu e a sua determinação de receber o que ele desejava tanto. Ainda assim, ele continuou, ele resolveu no seu coração ficar com Elias até o final. Mesmo o Jordão não foi obstáculo para a sua fé. Amados, quando nós resolvemos ir com Deus, quando você resolve caminhar com Deus, você está nessa empreitada com Deus, esteja certo de que obstáculos vão surgir, barreiras vão aparecer em si na sua frente,
mas a responsabilidade é de Deus de remover os obstáculos, mas a nossa determinação, a nossa responsabilidade é de ficar com Deus. Se nós estamos com Deus, os obstáculos vão se movendo da nossa frente. É responsabilidade de Deus. Nós sabemos, lá Paulo diz, em Romanos 8, 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se Deus lhe chamou, e eu tenho certeza que Ele te chamou do reino das trevas, Ele arrancou você de lá e trouxe você para o reino do Filho do seu amor, e lhe deu uma tarefa única: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa tarefa é falar de Jesus para as pessoas. Há outras pessoas que recebem uma tarefa a mais, ou seja, ensinando, ou seja, pastoreando, ou seja, ministrando em qualquer área, em qualquer lugar do corpo de Cristo. Sabe de uma coisa? Se você for, vá com Deus. Se você for sem Deus, você vai ser desencorajado na primeira cidade que você chegar. Você vai se sentir tão relax que você não vai querer sair daqui. Tá bom e maravilhoso, essa igreja é linda e maravilhosa, eu vou ficar por aqui. Mas se você vai com Deus, então não se preocupe, qualquer obstáculo, a responsabilidade é de Deus de tirar. Amados, aqueles que pagam o preço para ficar com Deus, para ficar com o Senhor e para ir onde Ele quer, através de todas as dificuldades, vão testemunhar o inexplicável, vão falar daquilo que nunca viram antes. Elias diz: coisa difícil você me pediu, mas se você perseverar, você vai receber, você vai ter. A nossa perseverança, se nós queremos o poder do Espírito de Deus na nossa vida, se nós queremos a porção dobrada para cumprir esta tarefa, nós precisamos perseverar até o fim. Aqueles que escolhem o caminho mais fácil nunca chegam a ver o melhor de Deus. Não existe atalho para chegar a Deus. No entanto, aqueles que vão mais uma milha, aqueles que vão um pouco mais adiante, aqueles como os 300 de Gideão, só eles puderam ver o que Deus podia fazer apenas com 300 pessoas. Só eles puderam ver o inexplicável. Só eles puderam ver as coisas inacreditáveis. Há muitos que não creem, mas eu tenho certeza absoluta, aqueles que caminham com Deus, esses sim, esses veem muito mais. Se você quiser ver a glória de Deus e o poder de Deus manifestado e apresentado diante dos seus olhos, então permaneça firme, não retroceda e não olhe para trás. Apenas caminhe com o Senhor, segure-se firme nele, e em seu tempo, você verá que Deus moverá a sua mão diante de você. Eu não sei pelo que você está passando hoje, não sei como foi a sua semana, não sei como tem sido aí os últimos dias para você, mas pode ser que tenham sido empecilhos para que você obedeça a Deus, tem sido empecilhos para que você continue a sua tarefa de servir a Deus, de honrar a Deus. Há pessoas que querem mais do que está na igreja. Alguns querem reconhecimento. Quando não encontram reconhecimento, de mau grado, vão procurar aqueles que lhes darão reconhecimento. Mas a nossa realidade é, quando nós servimos a Deus, nós não precisamos do reconhecimento dos homens, nós precisamos apenas da aprovação de Deus. Porque quando Deus nos aprova, quando Deus
nos abençoa. Quando nós estamos caminhando com Deus, não precisamos ser reconhecidos pelos homens, mas eles automaticamente verão que Deus é com você. Para que eu quero um título? Só porque eu fiz um curso de pastor uma vez? Só porque eu fui ordenado uma vez como pastor? A realidade da nossa vida, meus queridos, é que se nós não caminharmos com Deus, nada temos para dar. Se nós não caminharmos com o Senhor, nada poderemos fazer, porque sem Deus nada podemos fazer. E se nós queremos o poder do Espírito desse Deus que proclamamos ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós devemos caminhar com Ele lado a lado, diariamente. Se você quer a porção dobrada na sua vida nesta noite, se você precisa de Deus para uma situação particular na sua vida, tudo que você precisa é desse caminhar consistente com o Senhor, segui-lo apesar de tudo. Quando você chegar no lugar onde tudo que você quer é Deus, aí você vai encontrar Deus. Quando você chegar nesse lugar que você mais precisa de Deus, é Deus que você vai encontrar. Como Eliseu recebeu a porção dobrada, como foi isso? Ele pediu por ela. Ele estava totalmente comprometido, compromissado com esse pedido que ele fez. E, consequentemente, ele recebeu essa porção dobrada. Você já viu alguém chegar num rio e falar para o machado assim, olha, flutua? Eliseu fez isso. O camarada perdeu o machado, mas qual é? Imagina você flutuar um machado de dentro do rio. São apenas pequenas coisas. Mas Eliseu sabia muito bem o Deus que ele conhecia. Isso aí já é outra história. Onde é que você está na sua jornada espiritual esta noite? Na sua jornada em busca dessa porção dobrada. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer porção dobrada do Espírito de Deus na sua vida? A gente precisa analisar onde é que a gente está na nossa jornada espiritual. Nós estamos buscando a Deus. Nós estamos, de fato, desejando essa porção dobrada. Você deseja ver o mover de Deus com grande poder na sua vida? Na igreja, na sua família, no seu local de trabalho? Cada dia que passa, eu fico mais inconformado. Teve um dia desse que eu estava lendo as Escrituras. Estava até lendo a história de Eliseu. Quando Eliseu ora para que Deus abrisse os olhos do seu moço. Imagina o camarada dizendo, puxa vida, esse cara podia pelo menos, no mínimo, ser que nem eu, quando eu era moço de Elias. A cidade toda rodeada dos inimigos. Ninguém saía, ninguém entrava. Um grande exército vindo contra a cidade. Eliseu diz, olha, por que você está preocupado? É maior, né? Aqueles que estão do nosso lado, é muito mais. Mas eu não vejo nada. E ele então ora, Senhor, abre os olhos deste moço. Quando Deus abre então os olhos dele, ele vê milhares de anjos ao redor. Amados, eu tenho certeza absoluta, eu creio que Deus pode abrir os nossos olhos e nós podemos ver aquilo que Deus tem no mundo espiritual, nas regiões celestes, os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor, como diz as Escrituras. O que nós precisamos fazer é nos sintonizar com Ele. Senhor, o que aconteceu no passado
O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor é o mesmo para sempre, porque a tua palavra diz que o Senhor é. Então faça alguma coisa na minha vida, faça alguma coisa, abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja além da matéria, além das coisas materiais deste mundo, das coisas físicas, para que eu veja muito mais do que isso, mas no teu reino, Senhor. E eu acho que nós precisamos ficar mesmo conformados para que o Senhor faça isso mais com a gente. Se for assim, então, seja determinado e permaneça com os olhos fitos nele. Não perca, assim como Eliseu não perdeu Elias de vista, não perca o Senhor de vista. Em seu tempo, ele se moverá com poder na sua vida. Mas olha, se você tem que admitir que tudo debaixo do sol chama mais a sua atenção do que Deus, então hoje você precisa de começar em Gilgal e dali prosseguir. Então hoje você precisa de um novo começo com o Senhor. Se tudo debaixo do sol lhe chama mais atenção do que Deus, então você precisa de Jesus na sua vida, no seu coração hoje, dizendo para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho e imperfeito, eu preciso de Ti e do Teu perdão, para que eu possa começar hoje a olhar para o Senhor e a desejar o Senhor e a caminhar com o Senhor e passar à frente até as fronteiras do Jordão, onde significa o lugar da morte, porque nem a morte pode impedir que eu vá e corra atrás da bênção que o Senhor tem para mim, da porção do Teu Espírito reservado para mim, para que eu possa ser capacitado a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não existe ambição maior na nossa vida, amados. Não pode haver do que ser semelhante a Cristo Jesus. Então, eu quero terminar, dizer que Ele chama você hoje para buscar essa porção. Se você não tem esse desejo, eu vou orar para que Ele coloque esse desejo no seu coração. Mas se você tem esse desejo, eu vou pedir para que Ele aumente esse desejo, lhe dê a determinação de Eliseu, mesmo diante da oposição daqueles profetas, que às vezes esses tipos de profeta quer desencaminhar. Além dos obstáculos que vêm pela vida, Deus estando com você é o que importa. Se você tem a presença de Deus, é isso que importa. Lembre-se que você deve buscar. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas o desejo que nascer no seu coração, ele vai crescer como uma chama de fogo, que vai incendiar o seu coração, vai incendiar o coração do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, vai começar na sua casa. Esse desejo de buscar a Deus vai incendiar, vai tocar os seus vizinhos, vai tocar a vida das pessoas que trabalham com você, ou seja, e Deus irá fazer coisas maravilhosas, e você vai poder testemunhar o inexplicável. Como se explica o inexplicável? Somente quando os olhos veem o Senhor, e na nossa caminhada Ele está conosco, você testemunha o inexplicável e recebe o impossível na vida. Vamos ficar de pé. Determinação para não perdê-lo de vista, mesmo diante de todos os obstáculos e dificuldades.
que vier cruzar o seu caminho. Aí você vai declarar para ele que, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu universo. Quando eu levantar pela manhã, eu quero respirar o Senhor, eu quero desejar o Senhor, eu quero tudo do Senhor. Pergunta para Deus, responde para Ele agora, Senhor, a pergunta que eu fiz: onde você está na sua jornada com o Senhor? Você está satisfeito com o que você tem? Ou você quer mais de Deus? Você acha que com o que você tem você consegue cumprir a tarefa que Ele te deu? Ou você precisa de Deus caminhando com você a todo momento? Eu declaro, Senhor, que eu preciso de Ti, que eu não posso viver sem o Senhor. Eu quero pedir pelo meu irmão e pela minha irmã nesta noite. Se há alguém aqui, Senhor, que não tem esse desejo, esta vontade de ter o poder do Teu Espírito, esta porção dobrada da Tua presença, que o Senhor faça nascer hoje. Senhor, esta pessoa que tem esse desejo no coração, que o Senhor aumente, que o Senhor, se preciso, não dê descanso, porque quando o desejo pelo Senhor nos consome, tudo é secundário. Faça isso com a gente, consome-nos com esse desejo de Te querer mais e mais, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Aqueles que estão nesta caminhada, Senhor, já caminhando com o Senhor lado a lado, estão nessa determinação e tem vindo obstáculos e lutas. Ó Deus querido, eu peço que o Senhor o segure pela mão, que o Senhor o sustente, que o Senhor opere os milagres, sinais e prodígios, que eles vejam e testemunhem o inexplicável. Que o poder da Tua presença traga restauração, traga conforto, traga refrigério. No caminho, Senhor, seremos atacados de todos os lados, principalmente por aqueles que caminharam bem pertinho da gente, mas nós sabemos que nós encontramos força no Senhor, assim como Davi encontrou força no Senhor em Ziclag. E dali ele foi em direção ao propósito que o Senhor tinha para ele, mas ele buscou força no Senhor. Que momentos como esse possamos buscar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui nesta noite com a gente. Obrigado pela salvação e pelo Teu Espírito em nós. Jesus Cristo, é no Teu nome que oramos.